Fala galera do meu coração, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui. Estamos regravando os famosos vídeos da lixa para preparação para concursos públicos. Estamos em contabilidade aplicada ao setor público. Sem mais delongas, a gente já vai avançar, mas lembra, esse canal é meu. Se você está gostando, se inscreve, comenta o que você está achando da atualização. A galera reclamava muito que nos vídeos originais, nos primeiros, tinha uma musiquinha de fundo. Já expliquei várias vezes que essa musiquinha eu usava para abafar o ruído do ambiente do microfone, que eu, naqueles primeiros vídeos eu não tinha equipamentos de boa qualidade, então a gente usava isso como técnica para tentar esconder o chiado, mas eu reconheço que podia, para algumas pessoas, ser pior a musiquinha do que o chiado. Então, olha só, se você tem interesse pelo assunto de contabilidade aplicada ao setor público, você vai encontrar na descrição desse vídeo um link para se matricular no meu curso, já todo disponível, de básico para concursos públicos, contabilidade aplicada ao setor público. Dá uma olhadinha lá e quando eu mudar a tela também, vai ficar sempre aparecendo um QR Code aqui na tela e você pode se inscrever no curso também por lá, tá? Valor muito legalzinho. Vamos lá então, vamos nós. Chegamos aqui, ó. Vamos para nossa aula. Nossa aula e o nosso tema é elementos das demonstrações contábeis. Quais são esses elementos das demonstrações contábeis? Qual é a caracterização deles? Quais são as... Baixar um pouquinho o microfone aqui. Quais são as características? Quem são? Onde vivem? O que comem? Elementos das demonstrações contábeis. A gente ainda está na parte introdutória de contabilidade aplicada ao setor público. Estamos ainda em itens que você encontra lá na NBC-TSP, estrutura conceitual, beleza? Que é a norma geral, a norma principal de contabilidade aplicada ao setor público. Nós temos então o seguinte: as demonstrações contábeis retratam os efeitos financeiros e não financeiros das transações e outros eventos ao agrupá-los em classes amplas que compartilham características econômicas comuns. Até aí tudo bem. Uma definição bem genérica daquilo que é feito nas demonstrações contábeis. Essas classes amplas são denominadas elementos das demonstrações contábeis, sendo a ciência contábil a ciência que gera informação para tomada de decisão, e sendo as demonstrações contábeis a materialização maior dessa geração de informações, os elementos das demonstrações contábeis são as partes que compõem a principal razão de existir da contabilidade. São as partes que compõem as demonstrações contábeis, através da qual se exerce a geração de informações. Nós temos, então, como elementos das demonstrações contábeis, o ativo, que você já deve ter aprendido lá na contabilidade geral, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos. O passivo são as obrigações. Receitas são os incrementos que aumentam o patrimônio líquido. Despesa são as saídas que diminuem o patrimônio líquido. Contribuição dos proprietários são as entradas que não mexem no patrimônio líquido. E distribuição aos proprietários são as saídas que não mexem no patrimônio líquido. Então são entradas que interferem no patrimônio líquido, mas que não são consideradas receitas, porque são dos proprietários da entidade. Assim como as distribuições são saídas, mas que não se confundem com as despesas, porque são realizadas aos proprietários. Então, ativo, passivo, receita e despesa, contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários. Nós temos então, e aí, além daquela definição que ativo é o conjunto de bens e direitos, ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Então, ativo é um recurso controlado no presente, originado de transações no passado. Aí sobre recurso, a gente falou que ativo é um recurso, né? Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. Por exemplo, se eu compro um estoque de medicamentos para a farmácia popular, para a distribuição da sociedade, esse recurso ele tem um potencial de serviços,
porque ele está na farmácia, mas ele pode ser fornecido para os cidadãos. Ou gerar benefício econômico, um recurso que, por exemplo, está depositado em conta no Banco do Brasil e que venha a render juros para a entidade pública. Alguns recursos incluem os direitos da entidade a uma série de benefícios, inclusive, por exemplo, o direito a utilizar o recurso na prestação do serviço, inclusive se forem bens, como veículos, por exemplo, que podem ser utilizados. Pronto, a administração pública, um recurso da administração pública é um ônibus escolar, que ele é usado para o transporte de estudantes, geralmente da zona rural e de bairros mais distantes, para as escolas onde eles estão matriculados. Então, é um recurso para a prestação de serviço. Utilizar os recursos de terceiros para prestar serviços. Converter o recurso em caixa por meio de sua alienação. Alienação é venda, né? Beneficiar-se da valorização do recurso ou receber fluxos de caixa. Tudo isso são exemplos de como o recurso pode gerar benefícios para a entidade. Mas, importante. O potencial de serviços é a capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar o objetivo da entidade. O potencial de serviço possibilita a entidade alcançar os seus objetivos sem necessariamente gerar a entrada líquida de caixa. E aí é um dos pontos que é sempre bom lembrar que a administração pública, a contabilidade pública, mais especificamente falando, a contabilidade aplicada ao setor público, não deve se preocupar com gerar receita, gerar lucro. O setor público, diferentemente do setor privado, não trabalha para gerar lucro. O setor público, diferente do setor privado, pode gastar mais do que arrecada. O setor público, diferente do setor privado, existe para prestar serviços antes de qualquer coisa, mesmo que isso economicamente possa ser entendido como não vantajoso. Combinado? Porque não é benefício econômico, é atendimento à sociedade. Voltamos para os elementos. E sobre passivo, a gente já falou que era o ativo, um recurso controlado no presente, originado de eventos no passado. Já o passivo é uma obrigação. É uma obrigação presente, derivada de evento passado também, mas aí, para complementar, cuja extinção deva resultar em saída de recurso da entidade. Então, será passivo se eu precisar desembolsar alguma coisa para quitar esse elemento. As entidades do setor público podem ter uma série de obrigações. Obrigação presente é uma obrigação que ocorre por força de lei, uma obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada. Ou uma obrigação que não ocorre por lei, mas que não possam ser evitadas pela entidade. Então, vai ser passivo. Perdão, ajeitar esse riscado aqui. Ixi. Tô achando que essa mesinha aqui tá querendo dar o prego. Tomara que não, mocinha. Não faça isso comigo, não. Tirar esse mouse daqui. Então, mas que não possam ser evitadas pela entidade. O pagamento de uma conta, o reconhecimento de uma conta de salários. Então, assim, é lei, o que a lei manda, mas transações normais que não podem ser evitadas. Para satisfazer a definição do passivo, é necessário que a obrigação presente surja como resultado de transação ou de outro evento passado e necessite da saída de recurso da entidade para ser extinta. É meio que, fez uma revisada aí no parágrafo anterior. A gente já viu ativo e passivo. Já sobre receita, pois é, a mesinha tá querendo me derrubar, a mesinha. Já sobre desligar isso aqui. Já sobre receita, corresponde a aumento na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundo de contribuição dos proprietários, porque nós já vimos, contribuição dos proprietários
é um elemento também. Então, receita é aumento no patrimônio líquido, aumento no... Ih, essa mesinha vai fazer raiva, viu? Terminar essa aula, eu vou mexer com ela aqui. Aumento no patrimônio líquido sem envolver dinheiro dos proprietários. Sem ser o proprietário botando dinheiro. Já a despesa corresponde a diminuições da situação líquida, então é quando o passivo diminui, mas que não são oriundos de distribuição aos proprietários. Não foi um dinheiro que eu entreguei ao proprietário. Diminuiu para o pagamento de uma conta, por exemplo. O pagamento de contas. Ih, rapaz, espera aí. Eu fui mexer nisso aqui semana passada para trocar a ponteira, que eu estava achando que ela estava dando problema. Aí agora, pronto, ver se agora ela segue funcionando direitinho. Então, receitas e despesas originam-se de transações com contraprestação e sem contraprestação de outros eventos tais como. E aí é o seguinte, o que é uma transação com contraprestação e sem contraprestação? Uma transação com contraprestação é quando você espera alguma coisa de volta. Comprei mercadoria, recebi mercadoria. Só que aí eu vendi a mercadoria com lucro. Tem uma contraprestação. Isso o setor público vende também, tá? Vendi serviços com lucro. Fiz a arrecadação de receita com distribuições de fundo de participação dos municípios. Eu recebo para usar como eu quiser, sem contraprestação. Então, qualquer tipo de despesa e receita, elas vão obedecer aos critérios de classificação enquanto elemento das demonstrações contábeis. E aí a gente tem exemplos, ó. Aumentos ou decréscimos não realizados em ativos e passivos. Consumo de ativo por meio de depreciação é um tipo de despesa sem contraprestação. E da redução do potencial de serviço e da capacidade de gerar benefício econômico por meio de redução do valor recuperável. Também, teste de impairment, pode acontecer o reconhecimento de uma despesa por conta da perda de valor recuperável. Já sobre contribuições dos proprietários e distribuições aos proprietários, a contribuição dos proprietários corresponde à entrada de recursos para a entidade a título de contribuições de partes externas, que estabelece ou aumenta a participação delas no patrimônio líquido da entidade. Então é o sócio botando dinheiro. O dinheiro entra, o patrimônio líquido cresce, mas isso não é receita. Já a distribuição aos proprietários corresponde à saída de recurso da entidade a título de distribuição a partes externas, que representa o retorno sobre a participação ou a redução dessa participação do patrimônio líquido. Então, dinheiro que sai da entidade, que paga aos sócios, não é considerado como despesa. Opa! Vamos então agora para responder algumas questõezinhas de concurso que já caíram, tá? Sobre os elementos das demonstrações contábeis, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa, considerando os preceitos da NBC, TSP e estrutura conceitual. Então, vamos lá. Os elementos das demonstrações contábeis correspondem às estruturas básicas, a partir das quais as demonstrações são elaboradas. Exatamente o que a gente disse. Exatamente o que a gente disse. São partes da estrutura maior que são as demonstrações contábeis. Se a primeira é verdadeira, não pode ser letra B e não pode ser letra D. A segunda necessariamente tem que ser falsa, porque só sobrou FF aqui. Os elementos das demonstrações contábeis se referem aos itens individuais que são reconhecidos como resultado da transação de eventos. Nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Vamos ver a terceira. Os elementos das demonstrações contábeis são ativo e passivo, receita e despesa, contribuição aos proprietários e distribuição aos proprietários. Perfeito. Marca V. Com V eu fico com a letra A, porque na letra C deu F. E a última também vai ter que ser falsa,
porque só a letra A que até agora já deu certo. As agregações de itens individuais dentro de um elemento não podem ser utilizadas porque comprometem a compreensibilidade das demonstrações contábeis. Nada a ver com nada aqui. Nada a ver com nada. Nem a ver com o assunto essa definição tem. Segunda questão. As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento destes em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Estas classes amplas são denominadas elementos das demonstrações contábeis, que a gente já viu: ativo e passivo, receita e despesa, contribuições dos proprietários e distribuição aos proprietários. Sobre os elementos, assinale a alternativa correta. Letra A. Aliás, desculpa, ele quer o examinador ou examinadora querem a incorreta. A capacidade de gerar benefício econômico de um ativo pode ser verificada sem a propriedade legal do recurso. A capacidade de gerar benefício econômico de um ativo pode ser verificada sem a propriedade legal do recurso. Essa aqui não é nosso gabarito porque ela está certa. A norma diz exatamente isso. Eu não preciso ter a propriedade legal. Se eu tiver o controle, o risco e o benefício, esse bem já é considerado como meu, mesmo que não esteja no meu nome. Como eu quero a errada, né? Não é essa. Letra B. Dentro do conceito de passivo, pode-se verificar uma obrigação presente que não ocorra por força de lei. Certo também, tu acabou de falar. Alguma obrigação, ela ocorre não por força de lei. Perdão, pessoal, tá entrando na madrugada aqui. Algumas não por força de lei. Correto também. Letra C. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recurso da entidade é um passivo. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de... Ah, tá aqui. Tem. Porque para definir um passivo, a liquidação vai exigir uma saída de recurso da entidade. Então dizer que é sem saída está errado. E se está errado é o nosso gabarito, letra C de casa. E a última, referente ao conceito de ativo, recurso é um item com potencial de serviços ou com capacidade de gerar benefício econômico. Perfeito. E se está certo para nós, está errado, porque a gente quer a errada, que era a nossa certa. Letra C de casa. E a última questãozinha de VUE, para não perder o costume. Segundo disposto na NBC TSP Estrutura Conceitual, julgue o item que se segue, relativo a elementos das demonstrações contábeis. Letra A. A receita pública pode originar-se de uma transação sem conta-prestação? A receita pública pode originar-se de uma transação sem conta-prestação? Receita. É claro que pode. É claro que pode. Existem transações com conta-prestação e sem conta-prestação. E não há exclusão de nenhuma. Ativo, passivo, todas as situações de elementos das demonstrações contábeis podem sofrer podem ser impactados por uma transação sem ou com conta-prestação. Mas no nosso caso aqui ficou letrinha A de amor para a gente partir. Belezinha? Beijo do prof. Esse vídeo pela primeira vez eu consegui deixar com menos de 20 minutos. Vê a sessão do vídeo. Vê o QR Code que está aqui. Que a gente se vê em breve. Tchau, tchau.